Olá, muito boa noite para todo mundo. Tocando a boiada, revendo a companheirada, conhecendo gente e levando a lida e a vida em frente, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV, estando de passagem por esta freguesia em viagem boiadeira, convida o povo aqui morador para apreciar a nossa função novidadeira, que começa com a apresentação da prosa brideira do dia. O mês de maio correu mais ligeiro do que o cavalo baio, que era o rei dos parelheiros, e com o avançamento do calendário pecuário brasileiro, já está devidamente começada a temporada do confinamento deste ano presente. O problema é que o companheiro fazendeiro, que tradicionalmente investe nesta atividade, agora está enfrentando grande dificuldade para enxergar o que é que vai acontecer neste terreiro daqui para frente. E muita gente até já desistiu de fechar a boiada, pelo menos nesta primeira rodada. Pois foi isso o que ficou demonstrado no primeiro levantamento de intenção de confinamento feito pelo IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De acordo com o resultado da pesquisa, no estado que é o segundo maior confinador do Brasil, a animação do pecuarista diminuiu 19% na comparação com o período correspondente do ano passado. Já em relação ao tamanho do rebanho que efetivamente foi engordado no coxo em 2021, se a ideia do fazendeiro não mudar, o que vai acontecer é uma redução de nada menos que 36,7%. Conforme os números levantados no estudo que foi feito no mês de abril, a previsão é de terminar na atual temporada 529.900 animais, sendo que no mesmo mês do ano passado, o povo do mercado esperava um volume de 661.400 cabeças. Mas repare bem, a amiga pecuarista, que os especialistas do Instituto fizeram questão de lembrar que, no final das contas, os confinadores do Estado acabaram entregando no frigorífico um total de 837.700 animais, o que quer dizer que, pelo menos na teoria, o vento ainda poderia mudar de lado. A questão é que, pelo rumo em que o carretão está embicado no estradão, não está parecendo que isso vai acontecer, nem já, nem mais para frente. O motivo principal é o fortíssimo aumento do custo de produção do confinamento, que nestes últimos 12 meses, considerados no estudo do IMEA, subiu nada menos que 38%, passando de R$ 12,59 para R$ 17,42 por cabeça por dia. Assim como aconteceu no Brasil inteiro, as maiores altas foram do milho, que é a base da ração servida no coxo, e também dos aditivos usados na alimentação do gado fechado. Já a respeito do preço do boi magro, é verdade mesmo que ele caiu do ano passado para cá. Mas assim mesmo, considerando o valor que está sendo falado para arroba no mercado futuro, do jeito que está a situação, a conta da atividade não vai fechar. Na lista do que o amigo pecuarista tem de fazer antes de sair com o gado engordado para enfrentar o mercado, uma coisa que não dá para esquecer é consultar um especialista nessas artes de comercialização. E com a intenção de ajudar nesta hora, a gente faz agora a apresentação da conversa com o analista. Olá pessoal, Amanda Skokoff aqui, médica veterinária, analista de mercado da Scott Consultoria. Estou passando aqui hoje para trazer um panorama do mercado de reposição para vocês. Como é que trabalhou ao longo dessa semana, o que a gente viu aí também no fechamento de maio já, né? Então, caminhando na mesma toada no mercado do boi gordo, por conta dessa maior oferta de animais, com o avançar da safra de capim, também essas recentes quedas aí que a gente viu nos últimos dias, uma temperatura um pouco mais baixa, isso aí influenciou e contribuiu para uma maior desova de animais, né? A gente viu uma maior entrega de animais e essa maior oferta vem resultando numa pressão de baixa, tanto no mercado do boi gordo como no de reposição. Se a gente for comparar o mercado de reposição nos últimos 7 dias, a gente viu aí um recuo de 0,9 entre todas as categorias de machos e fêmeas, Nelores e Enorados, mestiços que a gente monitora. No acumulado de abril, essa queda já vem aí somando um total de 2,4%. Essas quedas no mercado de reposição, a gente vê que têm sido puxadas principalmente pelas fêmeas. Se a gente for comparar aí no acumulado de maio, a gente viu que as fêmeas recuaram 2,6%, na média também de todas as
fêmeas aneloradas e mestiças. Se a gente for olhar pelo lado dos machos, esse recuo foi de 2,2%. Dentre as fêmeas, o que a gente tem sentido aí de quedas mais bruscas são principalmente para os animais mais jovens, então as bezerras de ano, bezerros de desmama, que se a gente for comparar na média, caíram 2,9%, enquanto na média de novilhas e vaca magra, a gente registrou um recuo de 2,3% aí ao longo do mês. Trazendo a título de comparação, se a gente trouxer aí uma relação de troca no Maranhão, a gente vê que no Maranhão, enquanto o mercado de reposição acumula aí uma queda de 4,4% nos últimos 30 dias, tanto pensando na média dos machos, né? Aí, se a gente for comparar com o boi gordo, a gente viu que no estado houve uma queda de 0,8%. Então, fazendo esse título de comparação, né? Essa queda no mercado de reposição com a queda que a gente observou dentro do mesmo período para o boi gordo, a gente vê que o poder de compra do invernista melhorou nesses últimos 30 dias, uma melhoria de 3,8% no período. Ao longo do mês aí a gente vê que a evolução ficou principalmente para o bezerro de ano, que a gente aponta uma melhora de 5,8% na relação de troca para o invernista. Então, para quem tem essa intenção de estar comprando animais aí no curto prazo, fica um ponto de estratégia se adotar, analisar esse parâmetro de preço. Mas, de modo geral, para o mercado de reposição em curto prazo, a gente deve seguir ainda nessa tendência de baixa, né? A gente vai estar entrando aí no período de entre-safra, esse período típico de menor capacidade de suporte das pastagens, a gente vem entrando nessa fase de senescência foliar e a tendência realmente é de uma maior oferta ainda e preço tendenciando a queda. Bom, pessoal, por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. Do outro lado do Ribeirão já é o sertão do Laranjinha e a gente vai estar na metade da jornada, de modo então que o melhor é aproveitar esta parada ribeirinha para deixar a boiada descansar. Mas já fica o amigo avisado de que não vai demorar nada para a função recomeçar. Aguarde. A ASBIA, que é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, divulgou no fechamento da semana passada o seu balanço oficial a respeito do comportamento do setor nos 3 primeiros meses do ano presente. E o resultado mostrou desempenhos diferentes entre o nosso mercado caseiro, que patinou, e o andamento das vendas para o estrangeiro, que tiveram forte crescimento. Pois então, para adquirir o perfeito entendimento a respeito do caso que foi passado com o carretão neste eito, a gente convidou para a entrevista do dia o zootecnista Cristiano Botelho, executivo da ASBIA, que vai participar desta nossa função noticiarista, falando ao vivo por vias internéticas, diretamente de Uberaba, nas Minas Gerais. Boa noite, Cristiano. É uma grande satisfação ter novamente a sua presença aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Fazia tempo que a gente não proseava, né? É isso aí, Sidney. Boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Um grande prazer para a gente estar participando aqui sempre, né, nesse dedinho de prosa muito ajeitado que você faz aqui, viu? Muito bom, satisfação é nossa. Ô Cristiano, para começar a prosa, né, como é que é feito esse levantamento de dados aí a respeito do desempenho do setor de inseminação artificial no país? Ô Sidney, desde 2016, 2017 ali, a gente iniciou uma parceria com o CPEA. Então, a cada 3 meses, por exemplo, nesse momento, janeiro, fevereiro e março, a gente fecha o primeiro trimestre e até a primeira semana do mês de abril, as empresas têm esse prazo para enviar ao CPEA, né, os dados do primeiro trimestre. O CPEA, durante 20 a 30 dias, compila todos esses dados, faz todo o checklist de movimentação de venda final, de venda entre as empresas, de parcerias, né? E envia para a gente fazer um apanhado geral e uma conferência. Após todo esse movimento, que demora em torno de 30 dias, a gente divulga o resultado do trimestre. E assim é feito a cada trimestre, né? São 4 relatórios por ano, né? E com uma confiabilidade muito grande, porque 98% do sêmen que é comercializado no Brasil, exportado, ele passa pelos nossos relatórios. E o Cristiano da ASBIA não sabe detalhes por central, por venda ou por região. Então, existe uma confidencialidade muito grande. Quem está captando todos esses dados é o CPEA, que não precisa, que dispensa apresentações, né?
Então, nós temos aí uma segurança, uma confiabilidade e uma acurácia muito grande pelo volume de dados que a gente trabalha. Ô, Cris, pegando agora, logo para destrinchar aí a melhor parte do relatório, né? O que foi que aconteceu com as exportações de sêmen de touros brasileiros? Ô Sidney, e isso é maravilhoso, né? Mostrando que a genética tropical tá de vento em polpa. Para você ter uma ideia, a gente teve um crescimento de 2020 para 2021 de 70%. Já nesse primeiro trimestre, do 70% ao do ano passado, a gente ainda teve 53% acima. Né? Ou seja, a valorização da genética brasileira cada vez maior, né? Dos zebuínos, seus cruzamentos, né? As raças que têm sangue zebuíno, ao tópico, e que nós temos aí essa excelente produzir essa genética diferenciada. Ou seja, cada vez melhor, cada vez maior esse mercado, Sidney. São os principais compradores de material genético produzido no Brasil hoje, Cris? Basicamente, são países aí da América Central e América do Sul. A gente tem um grupo de 3 principais aí, do ano passado e desse primeiro trimestre, Paraguai, Bolívia e Colômbia, né? Seguidos aí por Costa Rica e Equador, e numa terceira etapa aí, um pouco menos, Argentina e Guatemala. Tá? Mas os 3 principais aí, tanto do ano passado quanto desse primeiro trimestre, Paraguai, Bolívia e Colômbia. Ô, Cristiano, por outro lado, né, a pesquisa também apurou aí um esmagrecimento das vendas no primeiro trimestre, né, tanto no corte quanto no leite. De que tamanho foi essa redução e qual é a explicação para isso? Ô Sidney, a gente pegando aí os resultados do primeiro trimestre, a gente teve, em termos de vendas de corte, uma redução de 6%. Em vendas de leite, uma redução em 10%. Ou seja, no total, no balanço aí do volume corte-leite, 7%. Né? Só que a gente teve um volume de exportação de 53% acima do ano passado e um volume de produção, ou seja, tanto o pecuarista quanto as centrais acreditando no mercado, um volume de prestação de serviço a 8% acima do ano passado. Né? Ou seja, esse balanço é um balanço de 3,4% pontos negativos. Qual a nossa leitura, Sidney? Que o mercado, exatamente pelo que foi falado aí anteriormente, com relação principalmente a custo de produção, o mercado aproveitou muito do que estava no botijão. Entendeu? O criador de leite aí, o pecuarista de leite, ele trabalha com estoque em torno de 6 meses no botijão, né? E o criador de corte acabou utilizando o que ele tinha nesse final de estação, aí, janeiro, fevereiro e alguns até março, né? Então, acreditamos, sim, que tem essa influência do custo de produção, a margem bastante apertada, a gente viu aí a dificuldade de preço de leite, né? Nesse momento uma pequena queda aí de valor de arroba, então isso tudo influencia na utilização, ou seja, não foi momento de compra tão grandes, né? E sim de aproveitamento do que se tinha de base genética, né, nos botijões. Mas isso não quer dizer que o volume de inseminação está diminuindo, né? Pelo contrário, a gente acredita sim que esse volume tem aumentado a cada momento, né? Tanto é que a gente, de 9 anos para cá, a gente saiu de um valor de 10% de matrizes de corte inseminadas para 26%, né? Hoje. Então, hoje o volume de matrizes totais, 23% entre corte e leite. Então, isso mostra que a gente está evoluindo bastante. Né? Muito bom. É lógico que passamos por esses momentos, né, e que a gente tem que dançar, bailar conforme a música. Entendi, muito bom. Ô, Cris, a gente vai continuar acompanhando a situação ao longo do ano, né? E eu conto com você, com o pessoal das Bia, para ir passando essas informações para o nosso produtor e para ajudar a gente aí entendendo
o rumo que o carretão está tomando no estradão. Obrigado, viu, Cris? Um grande abraço para você e um abraço para toda a turma das BIA aí. Até a próxima. Muito obrigado, estamos aqui à disposição. Um grande abraço. Abraço a todos aí, boa noite. Obrigado. E veja a seguir, com o consumidor alongado do mercado e com o frio assombrando o fazendeiro em boa parte do Brasil, a oferta de gado terminado ainda está aumentando e o carretão continua despinguelado na descida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Tendo na invernada boiada chegada no ponto, é forçoso que o companheiro faça a sondagem do mercado boiadeiro para ver se vender agora vai ser lucroso ou se é melhor deixar para fazer a negociada outra hora. Pois então o amigo pegue aí a caneta para marcar na caderneta os números e informações a respeito da situação do boi gordo e da variação da sua cotação. E com o maio estando agora fechado, arrematado, empacotado e pronto para ser guardado nos arquivos da história, o que tem para ser contado aqui nesta terça-feira, que foi a fechadeira do mês, mais uma vez a nossa Praça Boiadeira cumpriu a jornada afundada na descida da ribanceira. Conforme a da sabedência geral, o que está empurrando o carretão nessa direção é, em primeiro lugar, o andamento natural do nosso calendário pecuário, com o aumento normal da oferta de gado terminado e o enfraquecimento da arroba no mercado a partir do fim da safra do capim. Mas, além disso, conforme a gente tem falado aqui, dia sim e outro também, este ano a situação está mais complicada por conta da grave crise da nossa economia, provocada pela pandemia e pela volta da inflação, que comeram o valor do dinheiro e empobreceram ainda mais o trabalhador brasileiro. Como se isso ainda fosse pouco, da semana retrasada para cá, o frio começou a apertar em várias partes do Brasil e com a pastagem já bem prejudicada pela estiagem, teve muito fazendeiro que resolveu vender a boiada que estava reservada na invernada antes da hora que tinha sido planejada. O resultado dessa conjuminação foi que o dono do frigorífico conseguiu esticar mais ainda a sua programação. E juntando isso com o estoque de carne que ele já tem na câmara fria e a diminuição da sua precisão, a ordem que ele deu para o comprador foi de descer o facão derriçador de preço no valor da nossa mercadoria. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em nada menos do que 20 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E, de novo, o que aconteceu foi que em todas estas praças a arroba caiu. No sul das Minas Gerais, a derriçada foi geral, com o boi voltando para R$ 274,00 e a vaca para R$ 261, a prazo e livre do Fundo Rural. No norte do estado, a fêmea desceu para R$ 256,00. No Triângulo Mineiro, o boi recuou para R$ 272,00 e a vaca para R$ 246,50. No sul do Goiás, o macho tropicou para R$ 268,00. No oeste da Bahia, os preços novos são R$ 272,00 para o boi e R$ 264,00 para a vaca. No sudeste da Rondônia, o macho piorou para R$ 254,00 e a fêmea para R$ 244,50. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o boi recuou para R$ 276,00 e a vaca para R$ 256,00. Em Dourados, o macho está valendo só R$ 276,00 e a fêmea R$ 259,00. Em Três Lagoas, o fazendeiro está pegando pelo boi no máximo R$ 282,50 e pela vaca R$ 261,00. No sudoeste de Mato Grosso, o macho desandou para R$ 274,00 e a fêmea para R$ 252,00. No norte do estado, o boi foi derrubado para R$ 266,00 e a vaca para R$ 256,00. No sudeste mato-grossense, a fêmea retrocedeu para R$ 256,00. Em Marabá, no Pará, o macho se largou para R$ 268,00 e a fêmea para R$ 256,00. No norte do Tocantins, a vaca está a R$ 254,00. No sul do estado, a fêmea caiu para R$ 252,00. No Espírito Santo, o comprador está pagando pela vaca R$ 260,00. No Rio de Janeiro, o boi escorregou para R$ 280,50. No noroeste do Paraná, o pecuarista está sendo obrigado a aceitar pelo macho R$ 292,50 e pela fêmea R$ 262,00. Em Pelotas e no oeste do Rio Grande do Sul, o boi foi rebaixado para R$ 10,85 o quilo vivo, o que daria R$ 325,50 se o negócio fosse por arrobas.
Na frente da comitiva de burros e carros de boi, o candeeiro do lado e logo depois o gado pantaneiro contado em milheiros, eu ia ponteando a tropa arriada, montado na minha besta pinhã, malacara bem ajaizada, rompendo a manhã pela longa e amada estrada. E foi nessa lida marchadeira pelo chão do norte pioneiro que eu fiz a vida. Estas freguesias eu conheço como a palma da minha mão e de cada uma delas eu tenho uma história para contar sobre como foi construída a glória do sertão brasileiro. Esta trovinha, junto com muitas outras do mesmo sentido e intenção, está publicada no meu novo livro, batizado de Versinhos de Caipira, Inteirou os Quatro, que eu fiz para enaltecer e valorizar a verdadeira cultura sertaneja brasileira. Se o amigo ou a amiga que estão aí na frente da televisão também tem esta mesma paixão pelas coisas do sertão e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar deste volume, ou logo os 4 que fazem parte da coleção, né, podem ligar para mim mesmo, no meu telefone particular, que é o 11 98 224 1807. 11 98 224 1807, ou mandar um e-mail para sidneymaschio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E na certeza de ter cumprido com a presteza requerida o que havia sido prometido no começo desta função, a comitiva faz aqui a saudação de despedida e pega de novo a marchar no Estradão, deixando certo de voltar para mais uma apresentação do Terra Viva DBO na TV, amanhã às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.